Os dois estão de vermelho. Boa noite, minha gente, nessa sexta-feira. Hoje, dia 20 de março, é o nosso quinto encontro nessa semana desse desafio do casamento em crise. E é uma alegria estar aqui nessa noite de sexta-feira juntinho com você, nesse tempo muito especial que todos nós estamos vivendo, né? Imagino que tem muita gente que está vivendo esse tempo de distanciamento social, não é assim? Nós também estamos em casa desde Terça-feira. Desde terça-feira, não é? É. E acompanhando, boa noite, minha gente, alegria, né? Acompanhando as notícias, acompanhando aquelas informações que dizem respeito aqui à nossa cidade, ao nosso estado. Agora à noite já passou um carro de som aqui em Nossa Senhora da Glória, com um decreto municipal que acompanha, enfim, tudo aquilo que está sendo decidido em termos de Brasil. Coração apertado, mas o coração que crê em Deus, não é? É hora da gente rezar, é hora da gente obedecer aquilo que precisa ser obedecido. Nós saímos agora à noite porque fomos abastecer o carro e encontramos muitas pessoas na rua, aparentemente fazendo aquilo que normalmente se faz numa sexta-feira à noite. E é uma coisa assim, absurda, né? É preciso levar a sério, né? É preciso ficar em casa, né? É preciso ficar em casa, é preciso se cuidar, é preciso lavar as mãos muitas vezes, mesmo estando em casa, ensinar as crianças a lavar as mãos e ter todos aqueles cuidados especiais com as crianças e com os idosos. Cuidar da alimentação nesses dias, não deixar a atividade física, que ela é importante, e se programar nesse tempo para rezar, para se encontrar, não é? Uma vez que parece que a gente tem pouco tempo para as coisas que a gente deveria, na verdade, ter mais tempo, agora a gente pode se encontrar em casa. Então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos nessa nossa quinta noite do desafio Casamento em Crise. E até para colocar em prática muitas das coisas que a gente tem conversado aqui nessas noites, né? Pois é, se faltava tempo para se encontrar, agora não tem desculpa, não é verdade? Agora está em casa e é preciso então dedicar um tempo para a família e para vocês dois. Muitos casais estão aqui com a gente. Queremos saudar aqueles que estão chegando, quem sabe pela primeira vez acompanhando o nosso desafio. São 7 dias, esse é o 5º dia. No primeiro dia nós falamos sobre a questão das brigas e nós apresentamos táticas para que a gente não brigue nunca. No segundo dia nós conversamos sobre a vida de oração, aquilo que acontece quando o casal não reza. E a gente viu numa perspectiva positiva, trazendo o nosso testemunho. Terceiro dia nós conversamos sobre... Fugiu agora. Terceiro dia sobre as grosserias em Conversamos sobre as grosserias em casa. Sobre o modo especialmente a mulher se posicionar diante às grosserias. Essas grosserias. E, de fato, eu confesso que eu fiquei assim impactado, porque a gente sabia que esse tema é um tema bem recorrente, mas um número gigante de mulheres nos procuraram. E são mulheres que estão assim junto ao marido que vive alguma experiência religiosa. Então, de fato, é um aspecto que a gente tem que trabalhar. Ontem nós trabalhamos da vida financeira. Foi. Não é? Foram 7 dicas para o sucesso financeiro do casal. E o melhor de tudo é que se você se inscreve, você entra no nosso grupo no WhatsApp, e você vai receber todas essas lives que a gente acabou de comentar. E o material também. E o material em PDF que a gente preparou. Não é sensacional, minha gente? Vamos saudar o pessoal que está chegando, Lilica? Vamos lá. Poliana Soares, bem-vinda. Clíris Pia. Nossa, que coisa mais chique que você inventou aqui. Beth Moretti, Juliette, Lília Barros... Emelena Souza. Emelena, Dr. Guzmão, a Daniela Brasil, originalíssima, né, Daniela? Opa. Oi para você também. O Jansson. Tânia Maria. A Dani Anderson. Dani Anderson. A Dani Anderson.
Benigna. Ontem me atrapalhei também com o nome de vocês, né? Benigna Tavares. Rosane. A Rosane. Quero ser como vocês. Casal referência na busca de santidade. Vai Olha, ser melhor. Que seja assim também, viu? Que seja... uma vez que você fala que nós podemos ser uma referência, para a gente isso é muito importante, tá bom? A gente não vai assim despistar assim da conversa, não. A gente sabe que a gente vive num mundo onde são poucas as referências. Se assim Deus fez, a gente quer ser fiel a essa missão, viu? Muito obrigado pela sua presença. Rosida Alves, boa noite, Manu Soares, Alessandra Aparecida. Boa noite, bem-vindo. Zezita, você está aqui pela primeira vez, né, Zezita? Não lembro do seu nome. Janaína, Estética Facial, Coração que Clama Muito, obrigada por ter vocês aqui com a gente toda noite. Olha, o melhor de tudo, viu, Janaína, é que a gente quer continuar muitas outras noites com você, viu? Acompanha aqui, hoje é o 5º dia, 6º dia, 7º dia. A gente tem uma proposta bem concreta para que a gente possa continuar o nosso caminho, porque nesse tempo agora desses 7 dias, a gente está levantando uma série de questões que está inclusive mexendo bastante com a gente. E vamos precisar trabalhar todas elas e a gente depois tem uma proposta para lhe fazer. Valdenice Souza, Ariane, boa noite, abençoados. Dani Anderson está dizendo, boa noite para vocês também, abençoados. A Leila, não, é Leila mesmo, né? Leila, isso mesmo. Leila, querida, bem-vinda. Leiliane, eu leio, quero ler rápido, eu fico meio atrapalhada. Desculpa aí, Edna Damascena, Mari Cavalcante Damasceno, que chique, eu vou Damasceno. Abel, minha irmã. Abel Nunes Nolasco. Meu Deus, que audiência chique. E cuida da Madá, isso. Beijo, te amo. E cuida bem da Madá aí, hein? A Rafaela Oliveira, não tá saindo o áudio. Como assim? Acho que o pessoal tá ouvindo. Tá todo mundo ouvindo a gente, né, pessoal? Chega aqui o... Tá. Não, gente, aqui tá tudo ok. É. Pelo amor de Deus, gente. Não deixa a gente falando aqui. Amanda Costa Cunha... Mas eu acho que se não tivesse saindo, mais pessoas estavam falando, né? Sim, senhora. Maísa Freire, Tânia Maria, Rafaela Oliveira... Augusta Aragão, que Deus ilumine cada palavra de vocês. Oh, Amém. meu Deus do céu! Que Deus escute esse anjo aí que está fazendo essa oração pela gente. Muito obrigado. Hoje o tema é muito bom, hein, minha gente? Valquíria Gonçalves, Valdenice Souza, boa noite, povo de Deus. Meus amores, casei por minha família, em especial por Giovanni. É a Rosane Chiavegato. Me sembra o nome italiano. A Amanda Costa Cunha, a Helena Rosa, a Mona Lisa. Dona Mona Lisa. A Érica Fortuna. Lembro de você porque eu fiquei com inveja do seu sobrenome, né? Eu falei até, se eu me chamasse Ricardo Fortuna. A Jaqueline, 13. A Beth também está voltando. Se eu tivesse conhecido vocês antes. Oh, minha linda. Isso aqui é um elogio mais lindo do planeta. Valdenice Souza, de Itacarambi, Minas Gerais. Suzy, do Antônio Marcos. Oi, queridos. Oi, Suzy do Antônio, nós falamos com vocês, não é? Esses dias que vocês contaram para a gente a experiência que vocês estavam fazendo no retiro online para casais, no Aprendendo a Amar, vocês estavam terminando, não é? Legal. Vocês testemunharam, a gente ligou, nós ligamos para vocês. Nossa, que legal que vocês estão aqui, muito obrigado. Beth Marque, Obras Novas, Grupo de Oração, Leonora. Tem gente nova hoje, amor. Tem. A Moraes Lucy de Moraes deve ser, não é? A Flávia Menezes, a Vivi Faria já estava aqui, não é? Eliane Aparecida, Jardim Célia Barros. A Leia Azevedo. Da Paraíba. Oi? Leia Azevedo. Eu tô parecendo um retardado aqui. Azevedo. Me ajude, meu Deus. E bonitinho que ela fala. Azevedo. Boa noite, cheguei. Que bom. Bem-vinda. Jaci Célia Barros. Juju. Freire. Juju. Maísa Freire. Ô, Juju. Juju. Ô, Juju. Será que a Juju e o Hugo
Eu e minha esposa acabamos de rezar o texto mariano. Oh, coisa boa. Deus Rosane. Cachorrinho, fica quieto. A Vivi. Aqui em casa estamos vivendo essa experiência o Vini. de missa online, de mais verdade. leitura, de uma escuta de Deus e principalmente de paciência, pois não é fácil ficar tanto tempo segurando as crianças dentro de casa. Dentro de casa. Imagino, Vini. Beleza. Vini e Luana, né? A gente eu tenho me dedicado mais aos estudos, por conta que estou aproveitando para adiantar várias coisas da faculdade. E, é claro, dedicação à oração. E é isso, ficar em casa, cuidar da casa. Eliana e eu somos muito caseiros, então a gente não tem muita dificuldade para ficar em casa, não. A Beth Marque. A Joelita, a Tânia Mara, Lilica Maria, e Rico. Tânia Lilica Maria. e Rico. Ah, você, hein? Lilica e Rico são um casal de graça para todos os casais. Que Deus abençoe vocês. Amém, 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 amém. Joelita Costa. A Vanessa Cristina, a Valdenice, bem-vinda. A Daniel Brasil Original, já saudamos, não é? Acho que é isso, eu vejo já. Vamos lá. Perfeito, já são 21h40. Então, opa, vamos começar o nosso tema. Vamos ao nosso tema de hoje, ok? Ok. Vou introduzir o tema de hoje. O tema de hoje é rebeldia dos filhos. Esse tema começou por quê? Helena e eu, já há bastante tempo, nós postamos no nosso Instagram e no Facebook uma pergunta. Se você nos encontrasse para tomar um cafezinho, o que você nos perguntaria? E aí choveu de pergunta e foi uma experiência muito bacana que a gente fez. Entre tantas perguntas, porque eu fiquei um pouco assim coordenando a recepção das perguntas, entre as perguntas, muitas começaram a me chamar a atenção, que eram justamente mães que perguntavam: o que eu faço com meu filho? O que eu faço com meu filho? O que eu faço com meus filhos? Duas realidades eram apontadas. Crianças pequenininhas, crianças de 3, 4, 5 anos, pensemos assim, e as mães perguntando: como eu faço para orientar essas crianças para Deus? Essa era uma realidade. Uma outra realidade é crianças já mais crescidas, entre a adolescência e a juventude, que após terem recebido uma experiência cristã em casa, uma orientação em casa, quer dizer, os pais se esforçaram para dar educação cristã, para apresentar a Santa Missa, para apresentar, enfim, aquilo que se constitui numa vida cristã. De repente os filhos, valores cristãos, de repente os filhos, na mais tenra adolescência e também na juventude, se rebelam contra Deus, contra os pais, contra a igreja, e dizem que não quer mais e agora eu vou acreditar em Deus do jeito que eu quero, e começam a dizer para os pais: ó, papai, mamãe, tudo bem, vocês pensam assim, mas eu penso diferente. Então, cada um agora vive do seu jeito. Então, uma série de perguntas nessa direção. Foi quando eu pedi para que a Eliana se preparasse para começar a responder essas perguntas. Das respostas da Eliana, que foram simplesmente espetaculares, a gente preparou um e-book que se chama Um Passo a Passo para Levar Meus Filhos para Deus. Esse e-book, inclusive, está no nosso site, no ricardoeelianasá.com. Nós vamos então tratar um pouco, o texto em PDF que você vai receber desta noite é um pouco do resumo desse e-book, porque justamente pais e mães se mostram nesse momento sem a habilidade de enfrentar essa situação, sem coragem de enfrentar essa situação, por uma mentalidade que hoje existe entre pais e filhos, que vai mais ou menos nessa direção. Os pais não querem contrariar os filhos, não é? E daí os filhos acabam submetendo aos pais, ou vou dizer diferente, os pais acabam se submetendo a uma posição da rebeldia dos filhos, e os pais então se transformam ficam coniventes com essa situação, ou então começam a ter um comportamento assim, de que são assim os pais... Acabam ficando reféns, né, dos filhos. Ou então se tornam aqui uns pais assim legais,
que não vão assim contrariar os filhos, não é? Mas lá no íntimo se questionam, porque na verdade o que está em jogo é a paternidade, é a maternidade e é mais ainda a educação dos nossos filhos para Deus. Essa é um pouco da história que nos fez escolher esse tema para o 5º dia do nosso desafio, casamento em crise. Por que ele está dentro do casamento em crise? Porque o posicionamento de marido e mulher nessa hora é fundamental. É preciso que os dois tenham uma sintonia. A gente compreende que é possível que durante algum momento da educação aconteça aquela história. O menino procura pela mãe, estou falando aqui do Du, tá bom? O Du que procura pela Lilica, e em alguns momentos a Lilica diz, fala com seu pai. Uma coisa que não deve acontecer sempre, mas é possível que isso aconteça. Entretanto, quando o assunto é religião, que é uma instituição tão importante como é a família, os pais precisam, se eles não pensam da mesma forma, se eles não sentem da mesma forma, eles vão precisar se colocar de acordo para que os filhos não fiquem desnorteados. Essa expressão eu gosto dela nesse momento. O que é desnorteada? Desnorteada é uma pessoa sem norte. Quer dizer, os filhos não sabem em que direção vão. Então, fiz um pouco da introdução do nosso tema de hoje. Que é muito importante, né? Então, o primeiro ponto que vale a pena a gente falar é a gente levar em conta a nossa experiência, como você teve o seu encontro pessoal com Deus. Como que você se encontrou com Deus? Você refazer um pouco a sua história de quando Deus entrou de fato na sua vida, né? Porque é tão marcante esse momento, o momento em que a gente faz aquela experiência com o amor de Deus. Por exemplo, na vida do Ricardo, e aí vale a pena a gente falar aqui da importância do diálogo, da gente conhecer a história um do outro. Olha como é importante a gente dialogar. O Ricardo, antes mesmo de fazer a experiência dele como missionário na comunidade Canção Nova, Ricardo, ele pertenceu à comunidade Shalom, os inícios da comunidade Shalom. E antes de pertencer à comunidade Shalom, que ele iniciou ali com seus 17 anos, né, amor? Acho que é Márcia, né? A pessoa que te convidou para o grupo de jovens. A Márcia Virgínia. Márcia Virgínia. A Marcinha. Para os íntimos, ela tinha apelido de Catita. Catita é um ratinho pequenininho. Então, a Márcia Virgínia chamou o Ricardo para ir para uma reunião de jovens. Não, um retiro. Foi o primeiro retiro. Foi um retiro, né? O Despertar. E ele foi. Dias 25 e 26 de novembro de 1977. E lá, Ricardo fez aquela experiência com o amor de Deus. Então, é tão importante que a gente leve em conta essa história, esse momento. Porque isso é um fato marcante na nossa vida, na nossa história. Quer dizer, Deus, ele entra de forma marcante na nossa vida, através de alguém, de um convite, de um grupo de jovens, de um retiro, de uma experiência de oração, ou até mesmo de uma professora da catequese. Como foi a minha experiência ali aos 7 anos com a tia Glorinha lá em Resende, que me apresentou um Deus amor, porque antes eu tinha assim medo de Deus. Então ali eu tive aquela minha primeira experiência com o amor de Deus, que depois foi reforçada lá nos 15 anos. A sua experiência foi a partir da tia Glorinha, não é? Isso. A minha experiência foi a partir de um convite que a Marcinha me fez. E depois essa experiência, ela se solidificou lá nos 15 anos, quando eu participei de um grupo de jovens na capelania a convite do meu irmão Fernando, né? Então, vejam bem,
essa experiência é a experiência, cada um tem a sua história e os nossos filhos também terão a história deles. Que quer dizer o quê? Que é no tempo deles, não é no tempo que a gente escolhe, que a gente determina, da maneira que a gente... Por mais que a gente faça essa experiência e a gente de fato quer que os nossos filhos experimentem o amor de Deus em nós, através de nós, e isso é muito importante, né? Precisa de fato ser uma primazia dentro de casa, né? A gente até tem sempre falado nos retiros, né? Esse convite, né? Vem, que aqui tem Deus, né? Vem que aqui tem Deus. Quer dizer, para que os nossos façam a experiência do amor de Deus em nós, para que depois possam fazer essa experiência na paróquia, na igreja, no grupo de jovens, mas é no tempo de Deus, é na hora de Deus, é naquele momento que Deus escolheu e não no momento que a gente determina. Então isso é um ponto muito importante e que é importante também nesses dias a gente retomar a própria história com Deus. Eu pergunto para você, qual foi a sua história? Porque até nós estamos tratando de um tema que mexe tanto, que tantas pessoas estão dizendo, eu preciso salvar o meu casamento está por um fio, meu casamento está em crise, o que eu faço? Será que não está na hora de você retomar a sua história com Deus? Quando foi que você experimentou esse amor de Deus? Como Deus entrou na sua vida? E o valor que tem este encontro com Deus. Porque ali está a raiz de tudo na nossa vida. Dali brotam todas as coisas boas que nós vivemos, que nós somos, enfim, que é o nosso crescimento como pessoa, o desejo de constituir uma família, um lar, e a gente não pode perder de vista essa pérola preciosa, que é este encontro com o amor de Deus. Eliana então está explicando para a gente que quando nós olhamos para os nossos filhos e o posicionamento deles a respeito da igreja e das coisas de Deus de um modo geral, é preciso assimilar de maneira assim bem séria, não é, que Deus não assim arromba a porta do coração de ninguém e que você teve uma história e que é muito importante que o seu filho também tenha a história dele. Eliana está contando uma história que foi acolhida por mim, ela aconteceu comigo de um convite que me foi feito quando eu era muito jovem, e Eliana com a experiência da tia Glorinha, não é? E que pela graça de Deus, pelas circunstâncias daquele momento na nossa vida, a gente disse sim. É o que a gente tem que desejar para os nossos filhos também. Não é? Isto quer dizer que a gente não enfia Deus na goela dos nossos filhos. Eliana está também contando essa história tão bonita, né, fazendo a gente entender que precisa ser do tempo deles, do tempo do nosso filho. E Eliana fez menção de uma coisa muito bacana que a gente fala nos retiros, que a gente quer explorar bastante agora. Essa história da gente dizer assim, vem que aqui tem Deus. A história de dizer vem que aqui tem Deus é uma crítica que a gente faz, não é? Muitas pessoas que empurram o marido para a igreja, mas não oferecem para o marido uma experiência de Deus em casa. Ou mais ainda, não oferecem para o marido uma experiência de Deus em você mesmo, mulher, em você mesma, esposa. Né? Você diz que o seu filho precisa de Deus e que ele tem que ir para a igreja, que ele tem que se confessar. Ou então aquela mãe que o filho, inclusive, vai para a missa, mas ela fica observando se ele vai comungar ou não. Não é? E fica dizendo, você tem que se confessar porque você não comungou. Então o filho, ele com muita dificuldade vai compreender que Deus o ama se ele em primeiro lugar não faz essa experiência em casa, não faz essa experiência com o seu pai e com a sua mãe.
Então, um grande remédio para o posicionamento rebelde dos nossos filhos a respeito de religião é que a nossa casa seja lugar de experiência de Deus. E a gente está falando transformar a casa numa experiência de amor. E na prática é transformar a nossa casa o Papa Francisco, na exortação apostólica Amoris Laetitia, sobre a alegria do amor, ele fala de transformar a casa num ninho de amor. São João Paulo II também usa essa expressão na Familiares Consórcio. E na prática, debulhando ainda mais esse terço, na prática significa a gente ter em casa experiência de amor, perdão, paciência, presença, paciência. Papa Francisco, ele fala, não é, daquelas palavras mágicas em casa. Bom dia. A gente aumentou bastante a lista do Papa, tá? Então a gente acrescenta muitas palavras mágicas em casa que não podem faltar, que é perdão, bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado, por favor, dá licença, me desculpe, eu te amo. Posso? Se a gente não transformar as nossas casas numa experiência de igreja, no sentido de que seja de fato uma igreja doméstica, e no sentido de igreja enquanto experiência de amor, porque o que nós temos oferecido para nós, o ápice da nossa religião, é Deus que nos ama e se encarna em seu Filho Jesus numa atitude ímpar, ápice do seu amor, para viver como nós vivemos e morrer no nosso lugar. Esta é uma experiência de amor e é uma experiência de perdão. Então, os nossos filhos precisam respirar em casa um ambiente, um ar de perdão, de reconciliação, porque senão eles não vão ter nem gosto de voltar para casa depois da escola. Pais e mães que convidam os seus filhos ou que indicam que seus filhos, por exemplo, devem ir para a igreja, mas fazem o absurdo de não ir para a igreja. Mas talvez façam até uma coisa pior ainda. Indicam que os filhos devem ir para a igreja, mas em casa se comportam como se a igreja não existisse. Como se não existissem os mandamentos, como se não existisse respeito, como se não existisse amor, perdão, humildade, sinceridade. E a gente pode falar também de alegria, esperança, não é? Os nossos filhos, é bem possível que eles estejam mais rebeldes ainda a respeito de religião por conta de um contra-testemunho de nós pais, que frequentamos a igreja, mas retornamos para casa de cara feia. Eliana gosta de falar de uma coisa que eu gosto muito, ela já sabe o que é. O que é a Lilica? A Lilica é especial nesse negócio aí que ela vai falar agora, viu, gente? É que todos nós e os nossos merecem receber de nós sempre uma cara de bênção, que você é filho de Deus, você é filha de Deus, então cara de bênção. Como é que é cara de bênção? Cara de bênção, minha gente, é uma cara com sorriso, né? Então, aquela cara de bênção quando os filhos chegam, cara de bênção quando o marido chega bem ou chega ruim, cara de bênção, porque essa cara de bênção evangeliza, né? Evangeliza sempre, sempre, atitude positiva. Tá lavando louça, a pia tá cheia, mas você tá com a cara de bênção. Bendito seja Deus, porque tem louça para lavar. E se teve louça para lavar, teve comida para comer. Se teve comida para comer, teve dinheiro para comprar comida. Se teve dinheiro para comprar comida, mora num lugar onde tem lugar. Entendeu, gente? É. No fundo, isso que a gente está trabalhando aqui, fala muito da nossa própria conversão. É um caminho de conversão. Um outro aspecto bem importante, Rigo, que por causa do tempo não quero deixar de falar. Por favor. Quando a gente fala também da rebeldia dos filhos e tal, existem muitos pais que, por um outro lado, são muito coniventes
quando os filhos dizem assim, olha, eu não quero mais ir à missa, não vou mais à missa, e tudo bem, aí deixa. Então... Vai um pouco naquela linha de que quando os pais não querem contrariar os filhos, né? Isso. Então aqui, a nossa posição e a experiência que a gente tem é a experiência de dizer o seguinte, enquanto os filhos estão na nossa casa, dependentes de nós, morando conosco, é preciso que os filhos sigam os pais. Então, domingo é dia de missa nessa casa. Não tem desculpa para não ir à missa. E isso é sagrado. Chova, faça sol, domingo é dia de missa. Ah, mas não, mas aqui nessa casa quem manda somos nós. Quando você tiver dinheiro, condições de ter sua própria casa, constituir sua família, lavar sua roupa, comprar sua comida e tudo, aí você vai viver do jeito que você quiser. Mas enquanto você estiver embaixo aqui desse teto, quem manda aqui são seus pais. E olha, minha gente... Ah, mas isso aí vai assim causar uma contrariedade muito grande, pode ser que eu fira muito os meus filhos, quando na verdade é exatamente isso que os nossos filhos esperam de nós. Hoje em dia nós percebemos que falta muito limite e os pais se colocam muitas vezes como amigos dos filhos e deixam a autoridade de pai e de mãe. Quando Eliana está dizendo que os pais se colocam como amigos dos filhos, Eliana está dizendo assim, que os pais se colocam como amigos apenas. Apenas. Não é? E amigos no sentido assim de que a gente pode ter assim um papo super legal com os nossos filhos, então a gente não vai falar de assunto que cause algum tipo de contrariedade. Não é um amigo de verdade não, porque amigo de verdade diz a verdade. Mas é quando os pais, eles se deslocam do lugar da autoridade dentro de casa para falsear uma relação de amizade com os filhos, que é uma coisa altamente prejudicial, tanto para os pais quanto para os filhos. Porque todo mundo aí sai do seu lugar, não é? E aí a gente deixa de cumprir o nosso dever. E isso aqui é fundamental. E por isso também hoje a gente percebe assim, cá ou lá a gente encontra crianças que estão dominando os pais, com a birra, com crianças que estão o tempo todinho com o celular na mão e só ficam quietos se tem o celular na mão, não é? Então essa rebeldia, e daí isso daí são atitudes que depois elas vão ficando cada vez piores, né? Com o tempo. Então é importante que os pais tenham as rédeas na educação dos seus filhos. E é tão lindo a gente perceber que Deus nos dá o quê? Nos dá sabedoria. Dá sabedoria. Eu sempre disse para o Du o seguinte, eu falei, filho, mãe é um ser interessante, porque mãe descobre tudo. Eu sempre falei isso para ele. Mãe é um ser iluminado por Deus. A gente realmente tem aquela... Tem o 6º, 7º, 8º, 9º e 10º sentido. A gente acaba... E olha, muitas vezes eu cheguei para o Ricardo e falei assim, olha, eu acho que o Du está vivendo tal coisa, eu acho que está acontecendo... Eliana, você está exagerando, Eliana. Deixa o menino. Aí depois, qual era a história? Você estava certa, Lilica. Por quê? Então, a gente tem que seguir essa inspiração, essa luz que Deus nos dá e não deixar passar, porque é a nossa missão. Então, a gente fala. Agora, a gente faz, claro, chega uma idade, por exemplo, hoje o Du já está casado, então, mesmo assim, eu não deixo de falar. Mas agora ele já tem a vida dele, né? Já está casado, já constitui a família dele, então ele já toma as decisões. Mas mesmo assim, eu no meu papel de mãe, continuo tendo o meu papel. Como é que foi a missa no domingo, né? Isso. Né? E como é bom a gente poder exercer esse papel
de mãe que Deus confiou a nós. Então, não se omita na vocação que Deus deu a você de mãe, que Deus deu a você de pai, porque isso é fundamental. Algumas coisas importantes gostaria de salientar também com você, porque ainda dá tempo, que é o seguinte. Quando nós estamos falando sobre a experiência de Deus que a gente precisa conceder aos filhos dentro de casa, eu vou dar um exemplo bem simples, que é o exemplo da oração nas refeições. Que é uma coisa simples de tudo, sim, mas que ela revela que aquela família, ou que aquele pai, ou que aquela mãe, considera que a presença e a bênção de Deus tem valor, entende? Justamente na hora da refeição. Não importa se é só você e seu marido, não importa só se seu marido não come em casa, mas vocês têm 3 filhos e só um está com você, é com aquele ali. Não é? E depois, num outro momento, mas a gente nunca consegue reunir todo mundo. Não precisa reunir todo mundo, é com quem estiver. Agora me explica como é possível, não é? Se a gente deseja que os nossos filhos eles sejam mais maleáveis e que sejam educados na fé, e a gente não oferece para eles experiências tão simples e tão poderosas como é a experiência de um pai ou de uma mãe antes da refeição, dizer, gente, vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pelo alimento em nossa mesa. Obrigado pelo teu amor, que cuida de nós. Nos dê um coração agradecido e nos dê um coração sensível a quem não tem o que comer. Mãe da Divina Providência. Providenciar. Amém. Ou então faz aquela oração. Que já todo mundo pediu, mas tem a última, que é Nossa Senhora do Ataque. Ou a oração que a gente aprendeu com a Ziza Fernandes há muito tempo, que o Eduardo Neto adorou, porque de vez em quando eu esticava um pouco a prece, sabe? E a gente aprendeu uma oração que ela é assim. Abençoa, Senhor, a mesa do nosso lar. E na mesa do céu nos prepare um lugar. Mãe da Divina Providência. Providenciai. Mas isso não é uma só vez, entende? Isso feito durante, assim, a experiência em casa faz uma diferença doida. Porque aí a gente vai começar a dar lugar para a oração e dar espaço para Deus quando a comida está boa, quando a comida não está muito boa, quando a gente está com calor, quando a gente passou por um problema e a gente senta e não sabe se quer comer ou se quer virar a mesa. Entende? A gente começa a indicar que Deus é importante. Não é? É preciso que você, nessa live de hoje, vá reunindo um pouco tudo isso que a gente está dizendo, embora vai estar presente no PDF que você vai receber. Agora eu quero dizer uma coisa muito importante. Eu vou começar, e a Lilica vai colaborar também, que é o seguinte: creia na graça de Deus. Nós, evangelizadores enquanto pais, porque somos evangelizadores, nós temos a missão de semear. Pense no evangelho como uma semente, que de fato não é? E a nossa missão é semear. E muitas vezes, um grande conflito em casa que nós pais criamos a respeito da nossa expectativa sobre a resposta que os nossos filhos vão dar para Deus é se vai dar resultado ou não. A gente quer ver o efeito. A gente quer que dê resultado. E na maioria das vezes dá resultado sim, mas não no tempo da gente e nem do jeito que a gente gostaria. É óbvio, porque seu filho, sua filha são outras pessoas diferentes de você e vai ser o tempo deles. Então aqui é preciso olhar para esta realidade numa experiência de fé. Creia no evangelho que você plantou no coração do seu filho. Pode ser que ele ache exagerado, pode ser que ele viva os conflitos, e é normal que todos nós temos os nossos conflitos, mas a semente da palavra de Deus, a semente de Deus, que é Deus mesmo, que a gente planta no coração dos nossos filhos,
vai brotar porque é Deus. Ah, mas será que eu vou morrer e nunca vou ver isso acontecer? Eu não sei, ninguém sabe. Depende da graça de Deus agindo no coração dos nossos filhos e depende também da liberdade com a qual nossos filhos vão corresponder à graça de Deus. Por isso é que para nós, pais, que estamos fazendo, digamos assim, a coisa certa, a gente vai para a igreja, mas a gente traz um testemunho de vida em casa, a gente não precisa, melhor dizer assim, né? A gente não precisa ter medo algum, porque é Deus plantado no coração dos nossos filhos. Nos momentos mais necessários, essa semente vai germinar. E pode ser que eu não veja, porque é o seguinte, como comunicadores de Deus, a nossa missão é plantar. A colheita quem faz é Deus, no tempo dele. Não é isso, amor? É lindo isso. É maravilhoso, isso mas é doído. Porque nós somos os semeadores, nós vamos semear, mas quem faz crescer, florescer, dar frutos é Deus no tempo dele. É Deus quem, é a graça de Deus. E a graça de Deus age no tempo dele, não é no nosso. Uma coisa muito bonita que eu ouvi do Padre Jonas e que sempre me ajudou muito a viver com muita esperança a educação que durante todos os anos a gente deu ao Eduardo, e tudo que a gente fez por ele faz, é que o Padre Jonas disse o seguinte, um dia ele falando aos pais da comunidade, ele disse assim, olha, não tenham medo se os filhos, numa certa idade, desconstroem tudo aquilo que vocês, ao longo da vida, foram ali com muito suor, com muitas lágrimas, foram semeando no coração deles, foram construindo. Chega no momento que os filhos desconstroem, eles desfazem essa construção que vocês fizeram. Fiquem em paz, fiquem tranquilos, porque eles vão construir, eles agora vão fazer a construção deles, mas vão construir com os tijolos que vocês colocaram. Vai ser a construção deles, mas com os tijolos que vocês colocaram. Quer dizer, aquilo que a gente semeou, está semeado, está lá no coração deles. Então, isso que o Padre Jonas falou foi muito bom, porque encheu o nosso coração de esperança, principalmente porque muitos pais tendem a desesperar quando veem que os filhos estão assim, como que jogando no chão mesmo, tudo aquilo que foi, ao longo da vida, os pais foram construindo. Então, o que é importante nessa hora? Confiança em Deus e não deixar de lançar as boas sementes. A gente justamente escolheu como tema de anúncio dessa noite a rebeldia dos filhos, porque é uma queixa gigante e porque os pais não sabem o que fazer e a gente quis ajudar dando essas dicas aqui. O material que você vai receber se chama Um Passo a Passo para... Opa, voltou. Um passo a passo para levar meus filhos para Deus. Você está acompanhando a gente e diz assim, epa, como é que eu vou receber esse... Só um parênteses, Rico. Oi, aproveitar amor. Aqui, Padre Jefferson Silva, abençoando esse projeto. Ô, Padre, sua bênção. Que alegria, querido, viu? obrigado por Tê-lo sua aqui presença. conosco. Abençoa a gente aí, vai, Padre. Abençoa. Muito obrigado. Não pode perder a bênção, né, minha gente? Vocês não falaram meu nome. Pelo amor de Deus. Alexandro Gomes. Alexandro. Como é que eu não falei seu nome, hein? Puxa vida, isso não se faz. Eu estava falando do PDF, né? E você diz, meu Deus, mas como é que eu posso ter o PDF? É o seguinte, você vai se inscrever nesta iniciativa. Se você ainda não está inscrito, porque muita gente está nos acompanhando também pelo Instagram aqui da Lilica e ainda não se inscreveu. Você quer receber todos os vídeos, os 7 vídeos, quer receber o PDF? Então se inscreva. Eu
Eu vou indicar para você muito facilmente aonde está o endereço. Você, quando abrir o Instagram da Eliana, você vai na primeira página, aquela que tem lá a foto da Eliana, o nome da Eliana, lá onde tem a descrição do perfil. Lá você vai encontrar um link que está escrito Desafio 7 Dias, Casamento em Crise. Basta clicar naquele link ali, tá bom? Aí você vai para uma página onde você faz a inscrição, vai diretamente para um dos nossos grupos no WhatsApp e lá você vai receber todas as lives e os PDFs também. Combinado? Pessoal pedindo para mandar um beijo, Ricardo. Vamos ver o que a gente consegue mandar agora aqui no finalzinho, que a gente já está no finalzinho da live, né? Vamos lá. Manda um beijo para nós, Nicinei. Oi, queridos, beijo. Buritis, Minas Gerais, Lucina e Dedê, Éder e Isabela. Boa noite, meus lindos. Também a Daniela Azevedo, que esteve lá no evento Só para Mulheres, na Hesed, no final de semana passado. Manda um beijo para minha mãe. Em Marco, tá aniversário hoje. A Tânia. É a mãe da Rosalinho. Oi, mãe da Rosalinho. Beijo, querida. Felicidade. Deus abençoe. Gente, amanhã é o nosso 6º dia. E amanhã nós vamos tratar de qual assunto, Lilica? Amanhã... Por que meu marido não entende o que eu falo? Nós vamos falar sobre por que meu marido não entende o que eu falo. Super tema e a gente está esperando vocês. Beijo, minha gente. Até amanhã. Nossa, deu despencada aí no final.